Olá, amigo vestibulando, tudo bem com você? Seguinte, o tema da nossa aula de hoje é o desenvolvimento da Coreia do Sul. Vamos entender um pouquinho como que esse país, a Península da Coreia, se distanciou tanto economicamente do seu vizinho, a Coreia do Norte. Vamos entender um pouquinho quais fatores que levaram ele a ser membro da OCDE, a ser membro do G20 e a estar com a presença de tantos e tamanhos conglomerados industriais. A gente já chega aqui, vamos por partes. Seguinte, a Coreia do Sul, ela foi durante muito tempo, durante séculos, predominantemente agrícola, tá? Só que hoje, para você ter ideia como mudou esse cenário, a sua produção agrícola chega a ser insuficiente para atender a própria população. Por quê? Porque a partir da década de 1970 e 1980, a Coreia do Sul vai passar a integrar esse grupo de países aqui, ó, o grupo dos países dos tigres asiáticos. O que é isso, os tigres asiáticos? Bom, tigre já dá a ideia de algo arrojado, forte, né? Asiático por conta da sua localização, certo? Os tigres asiáticos são um grupo de países que durante esses anos aqui de 70 e 80 apresentaram um enorme crescimento econômico em virtude de alguns fatores que se assemelhavam aí entre si, que esses países tinham em comum, né? Por exemplo, a presença de capital estrangeiro, tá? O investimento de capital estrangeiro e principalmente dos Estados Unidos e do Japão, que era aliado dos Estados Unidos, certo? Por que os Estados Unidos investiu tanto dinheiro nessa região aqui da Ásia, no Sudeste Asiático? Pessoal, simples. A gente estava vivendo aqui um período de Guerra Fria, um conflito indireto entre Estados Unidos e União Soviética. Portanto, aquele que tivesse mais aliados para si tinha mais chances de se sobressair nesse conflito, certo? Por conta disso, os Estados Unidos, visando impedir o avanço das ideias, da ideologia socialista no continente asiático, passa a investir nesses países aqui para ter uma maior rede de influência na região, certo? Então, pesado investimento de capital estrangeiro e algumas características do país e que o Estado adaptou para se adequar, certo? Por exemplo, mão de obra. A mão de obra na época, era extremamente barata e, pela cultura oriental, disciplinada, excelente para a fábrica, certo? O governo impôs baixos impostos para incentivar a fixação de indústrias estrangeiras e para incentivar a exportação, além de pesados investimentos, tanto do governo quanto das empresas que vinham de fora, em tecnologia e educação para formar uma mão de obra mais qualificada, certo? A gente acabou de falar de baixos impostos para incentivar o processo de exportação. Daí a gente tem que esses países dos tigres asiáticos, e no nosso caso aqui, a Coreia do Sul, vai entrar na chamada plataforma de exportação, que foi baseado no modelo japonês, certo? O que é isso? A sua economia voltada para produzir para fora, para exportar. Aí um pouquinho da atualidade da Coreia do Sul. Na década de 90, em 1997, a gente tem uma crise econômica mundial que leva à falência de vários bancos e a um processo de privatizações, né, das empresas estatais. Em 98, na tentativa de superar essa crise, nós temos o quê? Um ajuste estrutural da economia da Coreia do Sul. O que foi esse ajuste estrutural? Estrutura. Ela começa a mexer em algumas coisas da base, da estrutura do país, como, por exemplo, base para qualquer país se desenvolver, a educação, certo? Investimentos pesados em educação e ciência e tecnologia, além de infraestruturas de transporte, energia, para fornecer o necessário para as empresas que ali se instalassem, certo? Bom, dado o desenvolvimento econômico da Coreia do Sul, a gente tem que ela é membro da OCDE, Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, certo? Ela é membro do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, certo? Dado todo esse modelo de desenvolvimento econômico adotado por ela e a plataforma de exportação, né, baseada no modelo japonês, nós temos que a economia da Coreia do Sul ela é praticamente dominada pelos grandes conglomerados industriais, como a Kia, a Hyundai, a Samsung e a LG. Beleza, pessoal? Até a próxima. Tchau!